Olá, tudo bem? Hoje eu vou dar início a uma série pequena de vídeos falando de uma coisa que todo mundo está pedindo desde o início, que é o pacote de gráfico mais queridinho do R, tá? Que é o ggplot 2. ggplot 2 é um pacote adicional no R, né? Ele não está na base do R, mas se torna tão comum e tão potente para fazer gráficos com qualidade, com uma qualidade muito boa, né, para fazer apresentações e muito fácil de ser trabalhado, que ficou quase que o gráfico padrão do R. Hoje em dia, a maior parte dos gráficos que a gente tem que usam R acabam usando o pacote ggplot. Então vamos para uma pequena introdução do que é o ggplot, como é que a gente faz um gráfico usando esse pacote e de algumas das funções que tem dentro dele. Então aqui só para deixar bem claro, um artigo sobre o ggplot, ele é um pacote que foi criado lá em 2007, então ele já tem aí uns 14 anos de existência, né? E ele é um dos pacotes mais populares do R hoje em dia, com vários updates, então ele é bem atual. E o mais interessante do ggplot é que ele, desde o início, ele mantém a mesma característica, a mesma sintaxe. As mudanças que foram acontecendo foram para adicionar funcionalidades a ele, até hoje. Então o código que gerava o gráfico há quase 15 anos atrás, o código ainda gera o mesmo gráfico hoje. O que eu tenho hoje são mais opções e, em geral, um número menor de bugs, né, de erros que podem acontecer. Então é um pacote bem interessante. Então vamos dar uma olhada em como é que a gente roda esse ggplot. O ggplot, a gente pode entender ele como uma gramática para gráficos, tá? Então ele tenta ser mais intuitivo, mapear os dados de forma estética de objetos geométricos, podendo ter algumas transformações de dados. Então é como se tivesse verbos, né? Sujeitos, predicados, e ao usar esses elementos eu criaria as frases. Então com o ggplot isso é bem característico, tá? Duas coisas que a gente precisa manter sempre em mente é as características estéticas e as características geométricas que a gente está lidando. Então, estético em inglês se escreve aesthetic, como está aqui na tela, e a abreviação vai ser AS, e as coisas geométricas vai ser então abreviado como geom. Tá bom? A instalação do pacote ggplot a gente pode instalar diretamente do CRAN, né? install.package ggplot2, e a gente carrega usando library ou require ggplot, tá bom? Então vamos aqui. Eu vou, para esse exemplo e para todas as séries aqui, eu vou usar os dados iris, né, que a gente já tem lá. Então data iris, esse pacote de dados está presente em todas as distribuições, né? Então facilita bastante. Vamos dar uma olhada no íris. Ele está aqui. Então eu tenho uma medida de comprimento da sépola, largura da sépola, comprimento da pétala e largura da pétala, e uma outra coluna com a espécie, né? Íris setosa, íris virgínica e por aí vai. Então é com esse conjunto de dados que a gente vai trabalhar por enquanto. E a nossa primeira introdução ao ggplot vai ser usando uma função que ajuda bastante para quem está em transição entre o pacote base do R e o ggplot, que é a função keyplot. Então, a função keyplot, essa função ela é muito parecida com a função plot da base do R. Então, vamos fazer primeiro uma função usando o plot. Então, eu vou fazer aqui, né, o comprimento da sépola. Então, iris sepal length contra o comprimento, a largura da sépola. Então, iris
Vamos fazer o gráfico. Pronto, está aqui o gráfico feito com um pacote base do R. Vamos fazer isso então usando o ggplot. Uma das vantagens do ggplot é que eu posso simplesmente escrever sepal length e eu posso depois colocar qual que é o data frame. Vamos lá? Então olha só. Pronto, temos nosso primeiro gráfico feito em ggplot. Vejam que ele já tem várias coisas aqui por padrão, né? A cor no final, o jeito dos pontos, ele acaba sendo um gráfico muito mais apresentável. Então vamos comparar um gráfico base, que é esse aqui, tá? Com o gráfico do ggplot. Então tá aqui. O keyplot, ele é bem útil justamente porque ele traz um monte de coisa por padrão sem a gente precisar ficar definindo isso, tá? E como eu disse, a gente consegue fazer uma transição bem rápida dos gráficos base para os gráficos de ggplot. Uma coisa interessante seria colorir esses pontos seguindo uma característica de alguma variável, correto? Então como é que eu faço isso aqui? Posso colocar o keyplot, posso usar a mesma base, só que aí então eu quero colocar que as cores sigam a variável, a coluna, né, que está lá atrás, que é a species. Pronto. Olha só, ele já criou para mim um gráfico colorido, pintou cada pontinha aqui com a cor da respectiva espécie, que é que está lá no data frame, e gerou para mim aqui uma legenda com as cores. Né? Já fez todo esse mapeamento aqui sozinho, usando o default. E já é de um gosto razoável, né? Já tem um bom gosto aí na escolha e na dimensão desse gráfico. Quando a gente está trabalhando com o ggplot, é interessante que os dados estejam arrumados antes da gente fazer os gráficos. Por quê? Porque vejo que aqui eu só coloquei que queria colorir usando a variável species. Do jeito que estava dentro da coluna species é que foi criado essa legenda aqui. Então se lá tivesse um código que não faz sentido, né, ou um código, sei lá, só as 3 primeiras letras, por exemplo, a legenda aqui também estaria só as 3 primeiras letras. Eu teria que mudar isso depois na mão. Então, quanto mais arrumados os dados estiverem no início, melhor vai ser os gráficos. Tá? Agora vamos mudar um pouco, vamos brincar um pouco com a geometria desses dados, né? Eu posso colocar, por exemplo, geom, então uma geometria, que eu quero que ele seja igual a point. Vamos ver aqui como é que sai. É exatamente o que a gente tem aqui. Então, geom point já fica aí que a gente está falando de pontos, tá? Mas eu quero também colocar mais uma característica aqui nas geometrias, que é a característica smooth. Então vamos colocar aqui, além de point, uma outra geometria que é smooth. Olha só o que vai acontecer. Vou rodar agora essas duas linhas. Pronto. Então eu tenho agora como característica, né, os pontos, mas também uma linha de tendência aqui passando por esses pontos. Como eu estou dividindo por espécies, eu criei uma linha para cada uma das espécies, tá? E com uma área aqui sombreada com o erro padrão, ok? Mas eu já tenho aqui então um gráfico bem mais elaborado com 2 linhas de código. Posso também criar histogramas muito fácil, né? Então posso keyplot, por exemplo. Eu vou pegar só uma variável, né? Vamos pegar aqui só a sepal length. Data.iris.
Pronto. Tá, como eu estou passando uma variável só, ele vai entender que eu quero um histograma e vai fazer para mim um histograma. Mais uma vez, se eu colocar aqui que eu quero preencher, nesse caso, né, usando a variável species, ele vai então pintar usando essa variável e vai me dizer aqui a distribuição de tamanho, né, nesse caso aqui de comprimento da sépola, para cada uma das 3 espécies que eu estou lidando. Então eu consigo gerar histogramas muito fáceis aqui. Uma outra maneira de fazer é que eu posso criar painéis. Tá? E nesse caso eu vou jogar dentro desse keyplot coisa chamada facets, igual eu quero que distribua todas as variáveis pelas espécies. Então aqui eu coloquei two espécies. Vamos ver o que acontece. Pronto. Coloquei aqui que eu quero todas as variáveis na mesma linha, sendo que as colunas sejam as espécies. Lembra? Linha, coluna? Então o que vem antes do tio são as linhas e o que vem depois do tio são as colunas. Então aqui eu separei em 3 histogramas, cada um para uma espécie, tá? Sem colorir. Se eu tivesse feito o contrário aqui, né? Colocado espécies, tio, ponto, eu teria feito na outra ordem, tá? Então essa ideia aqui do tio, ponto e qual é a variável vai me ajudar a organizar como que o painel aqui fica distribuído. Eu vou apresentar para vocês aqui também um outro geom, né, uma outra geometria, que é o geom igual a density. Nesse caso eu vou criar um gráfico de densidade, né? Então onde estão mais acumulados os pontos, onde não, também eu consigo fazer desse jeito. Se eu tirar aqui o facets e rodar, eu tenho todos eles juntos, mas eu posso colocar aqui color igual a species. E pronto. Eu tenho as 3 distribuições para a gente comparar. Tá bom? Legal, né? Bom, nesse vídeo aqui a gente viu essa função keyplot, que ela é uma função quick, né? De rápido, um gráfico bem rápido. No próximo vídeo a gente vai lidar então com a função ggplot, que é uma função muito mais flexível, que eu posso lidar com detalhes muito melhor. Esse vídeo aqui foi só então uma introdução. Qualquer dúvida, qualquer problema, não fique só com você, compartilhe comigo pelas redes que a gente já tem. E eu espero ver você em breve. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.